Olá, amada irmã, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Estou mais uma vez aqui nesse canal, hoje trazendo mais uma mensagem pela manhã, nesses episódios, Café com Rose Gomes. Tem um avião sempre passando por aí, não sei se vai captar, mas eu vou continuar falando. E hoje estava aqui, levantei pela manhã, e há dias que nós ficamos assim, sabe, desanimadas, desanimados. Eu gosto de trazer para vocês aqui no canal a realidade, tá? Eu poderia me colocar nesse lugar de, eu sou uma irmã que tem intimidade com Deus, que tudo é lindo, maravilhoso. Como eu tenho dito para vocês, eu passei muitos anos sendo religiosa, muitos anos indo na igreja, voltando da igreja, todos os dias, né? Minha vida era na igreja, eu, minha mãe, meu pai, né? Meus irmãos. E depois, quando fiquei adulta, continuei dessa forma, era religiosa. Eu sempre tive dificuldade na minha vida financeira, tá? E mais tarde na vida sentimental. Então, cada pessoa passa uma situação. Eu lembro que um dia eu conversei com uma irmã e falei para ela, nossa, para mim tudo é tão difícil, sabe, na vida financeira. E ela falou assim para mim, sabe o que é, Rose? Cada pessoa sempre tem uma área que você vai passar mais dificuldade. Ela falou, na minha vida, a área financeira, eu vou que vou, sabe? Mas em compensação, minha saúde sempre tem uma situação. Então eu parei e pensei, falei, então cada um de um jeito, porque eu, na saúde, eu sempre tive muita saúde, graças a Deus, né? Tive algum contratempo, um período que eu já contei aí pra vocês, um problema no rins, mas ali foi um tratamento de Deus, ali foi consequência de coisas que eu fiz, né? Não bebia água, só bebia refrigerante, estava em depressão, e várias situações, né? Vivia reclamando, murmurando, e Deus fez um trabalho ali comigo, permitiu passar por uma situação, fiquei internada durante 9 dias, eu já contei esse testemunho aí no canal. Futuramente, se Deus tocar, eu conto novamente. Foi um tratado do Senhor comigo, mas no geral, minha saúde sempre foi muito boa. Vou fazer 52 anos agora em março, e eu vejo pessoas da minha idade que é dor no joelho, é dor nas costas, na coluna, né? É diabetes, é tanta coisa, e graças a Deus eu tenho uma saúde plena. Mas, em contrapartida, a vida financeira só Deus sabe? A vida financeira é brava. E também tive um problema na vida sentimental, né? Nunca tinha sido feliz na vida sentimental, Deus restaurou essa área da minha vida. E a vida financeira eu tenho visto um progresso, mas ainda não cheguei naquilo que eu quero, e eu vou chegar. E aí, quanto a isso, tem muitas situações que está sendo tá sendo trabalhada por Deus na minha vida, quebra de crenças limitantes, né? Eu vim dessa situação que aprendi muito, que o dinheiro é a raiz de todo mal, que quem é rico vai para o inferno, e várias outras coisas aí que a gente já tem comentado um pouquinho no canal, que agora você começa a ler a palavra, começa a entender o que Deus está falando sobre isso. Tanto que você vai ler e vai ver que todos os homens que Deus levantou eram riquíssimos, né? E que tudo que Deus mandava fazer, vamos supor, quando foi feito ali, a arca foi feita com ouro, os utensílios de ouro, prata, né? Linho, púrpura, são só coisas boas, né? Você vai ver, falando até mesmo de Lucifer, que é o Satanás, né? A roupa dele era algo assim precioso. Ele andava, a roupa glorificava o Senhor, balançava assim, ó, dava glórias ao Senhor. Tudo coisa boa, né? E você vai ver tudo que fala a respeito de Deus quando você vê o que ele criou, com muita abundância, não tem nada mirradinho. Já falei sobre isso também no canal, né? Você vai ver ar para todo mundo, não tem limite de ar. Gente, olha, tá um limite de ar, né? Vai faltar para nós respirarmos. Não, é com abundância. A nossa vida é com abundância, né? O mar que ele fez é abundante. Tudo que é na natureza. Vira e mexe, tem alguém que fala, olha, descobriu mais uma planta aqui, que é uma erva medicinal, descobriu mais uma árvore que está em tal lugar, descobriu mais um animalzinho aqui, mais um bichinho, mais um peixinho, né? A flora da natureza é coisa abundante. Gente, é um Deus grandioso. O povo de Deus sofre por falta de conhecimento. Quem vem trazendo isso, essas crenças limitantes, foi Satanás, infiltrado no meio do povo de Deus. Começou a levantar líderes e começou a fechar a visão deles e fizeram eles nos ensinar dessa forma. E aí ficou isso, né? Nós vemos aí que o povo de Deus é um povo sofrido, é um povo que você sempre está vendo a pessoa, muita luta. Eu lembro que eu vim dessa época aí, né? Ficava
competindo para ver quem era mais provado. É muita luta, é muito sofrimento. Ah, mas a vida do cristão é assim mesmo, é só luta mesmo. Deus falou que era dessa forma, né? É muito sofrimento. E sabe, essa irmã ali é uma bênção, mas você tem que ver que vida. O marido foi embora, ela passa necessidade e fazia a obra de Deus, sabe? E aquela vida miserável. Uma vez eu vi uma irmã que veio pregar a palavra, dizia ela que não tinha tido alimento para comer naquele dia. E ela foi ali na igreja, eles estavam tendo ali a cantina, a irmã deu para ela uma marmitex, ela ficou muito feliz. E aí as pessoas falavam, olha, Deus tem um chamado na sua vida, Deus quer te usar. E quando eu vi os homens de Deus, as mulheres de Deus que serviam a Deus, eu falei, meu Pai eterno, não quero não. Era luta, não, é assim mesmo, servir a Deus é só luta, é só sabe? Eu falei, meu Deus. E aí você começa a ler a palavra e ver que não é dessa forma. É óbvio que, né, gente, eu sempre falo isso porque eu sei que depois vem aquelas pessoas que pegam só um pedaço, né, daquilo que estamos falando, falar aqui na internet não é fácil, não é fácil, só Deus sabe. Então, é óbvio que nós sabemos, Jesus nos disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, nós estamos nesse mundo, nós vamos passar por necessidade, por algumas situações, por algumas afrontas, né, por algumas percas, mas isso não pode ser algo constante na sua vida. Você não pode viver a sua vida na provação, como eu lembro que nós vivíamos. Eu falava, pai, que situação é essa? Não, é que Deus está nos provando. É assim mesmo, né? Nós temos que levar a nossa cruz. Quem serve a Deus é dessa forma. Eu falei, meu pai. Aí você olhava para o pessoal. Aí você olhava para o pessoal que servia ao mundo, uma vida tão tranquila, e é óbvio, tá? Mas a palavra fala que não é para nós olhar para o ímpio. Sim, gente. Não é para nós olhar para o ímpio, porque se a gente vê, alguns deles vão prosperando porque fazem coisas erradas, né? Tem algumas situações também. Mas no que eu estou falando é outra situação. Não é para você ficar, olha, fulano tá... Não, eu estou falando assim. Eu vi as pessoas que não serviam a Deus, né? Ou até mesmo estavam em outras igrejas, tinha uma vida totalmente diferente. Então Deus pode transformar nossas vidas sim, em todas as áreas, né? Cada um tem a área que está buscando o Senhor, cada um tem a sua situação que está passando, mas nós podemos ser vitoriosos sim. Toda vez que Jesus teve um encontro com alguém, a vida deles mudaram. Então não é possível que uma pessoa chega na presença do Senhor, entrega a vida, começa a andar no caminho do Pai e a vida continua destruída, né? E aí você aceita, não, porque é da vontade de Deus, porque ainda Deus não quer mudar, é assim mesmo, quem serve a Deus é dessa forma, é muita luta, é muita, sabe, é muita dificuldade. Ah, o caminho é estreito. Gente, quando fala do caminho estreito, é outra situação também. É estreito por quê? Porque quando nós vamos para o caminho do Senhor, nós vamos abrir mão do mundo, nós vamos renunciar o pecado, né? Não vamos mais estar agradando a nossa carne. Então fica mais estreito, porque você vai ter que lutar contra a sua carne para servir ao Senhor. Então, se você bebia, não bebe mais. Se você mentia, não mente mais. Se você roubava, não rouba mais. Se você fornicava, não fornica mais. Se você era adúltero, não adultera mais. Entende? Se tinha um vício, não é mais viciado. Você vai lutar e a sua carne vai querer aquilo. É uma luta. Luta da carne com o espírito. E quem eu alimento mais é quem é vitorioso. Então, se eu começar a alimentar mais a minha carne que é vitoriosa. E a nossa tendência é o pecado. Nós somos pecadores, então por isso é uma luta. É difícil, não é fácil, o caminho é estreito. Então, por isso que você vê pessoas que, agora eu aceitei Jesus, mas eu continuo lá no mundo, né? Um pé aqui, um pé lá. Viram simpatizantes do Evangelho de Cristo Jesus. E simpatizantes do Evangelho de Cristo Jesus não serão salvos. Nós aceitamos Jesus porque nós queremos ter uma vida eterna. Nós aceitamos Jesus porque nós estamos vendo, olhando o porvir. Jesus foi lá para nos preparar um lugar. Ele mesmo nos disse, eu estou indo preparar lugar para vocês e logo eu vim buscar vocês. Estamos aqui um tempo, né? Nosso tempo de vida na terra é limitado, mas tem aí a vida eterna. Então a nossa preocupação quando nós entregamos nossa vida nas mãos do Senhor, aceitamos Ele como nosso único e suficiente Salvador, estamos olhando a vida eterna. Um dia nós teremos paz, um dia nós não vamos mais chorar, um dia não terá mais morte, não terá mais dor, porque teremos uma vida eterna plena com Deus. Então, por isso que nós buscamos o Senhor. E óbvio que aqui na terra nós podemos ter uma vida tranquila também, abençoada. O próprio Jesus nos disse isso. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Vida na terra, sim. Que é uma vida, gente, nós estamos vivendo.
uma vida abundante. Ah, então não vai ter dificuldade? Não, teremos dificuldade, teremos barreiras, mas vamos enfrentá-las em nome do Senhor Jesus e venceremos. Então, nós temos que abrir nossa visão. Nós temos que parar com essas crenças limitantes que nos colocaram. Esse fardo religioso. É difícil, até hoje eu luto com isso. Às vezes eu vou orar, né, como eu estava dizendo para vocês, a área que eu mais tenho dificuldade é a área financeira. A vida financeira, a vida sentimental, Deus restaurou. Estamos indo ainda, né? Mas graças a Deus, hoje eu sou uma mulher feliz na minha vida sentimental. Mas na minha vida financeira ainda há uma dificuldade. Eu sinto algumas barreiras, sinto algumas coisas que eu ainda tenho que estar quebrando. E não é fácil. Às vezes nós vamos orar e pedir algo ao Senhor, mas tem aquela restrição, porque está embutido na nossa mente, olha, não é bom pedir essas coisas aí é do mundo, Deus não se agrada, dinheiro não é de Deus. Você acha que o diabo é bobo? Você acha que o inimigo da nossa alma é bobo? Não, gente. Ele sabe que um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando tem uma condição financeira abençoada, ela faz um estrago no mundo espiritual. Porque o dinheiro, ele é espiritual. Parece que não é? Mas é espiritual. Você pode observar que a vida financeira, ela atinge todas as áreas. Quando você está devendo seu aluguel, devendo sua luz, está desempregado, tem alguém te cobrando, isso mexe com todas as áreas da sua vida. Você não consegue ter uma vida espiritual na presença do Senhor, porque por mais que falar, não se preocupe com o dia de amanhã, você está preocupado. A nossa fé é pequena. Entende? Então, às vezes, quando você está naquela situação, um filho te pedindo algo, eu já passei por isso. Eu já contei para vocês aí testemunho, né? De quando meu filho vinha para mim, mãe, compra para mim um pãozinho, um rapaz passava com aquela bicicleta, eu não sei, aqui no meu bairro não passa mais, mas lá onde a gente morava passava. Todo dia de manhã ele passava com um monte de pãozinho, sabe? Aqueles pão que você olhava assim, os seus olhos, sua boca enchia de água, sabe? E a minha criança ficava brincando ali, né, com as criancinhas, e na frente de casa, e ali ele passava e ele falava, mamãe, e subia a escada, mamãe, compra um pãozinho para mim, um pãozinho era R$ 1. R$ 1 eu não tinha. Eu falava, filha, mamãe, não tenho. Eu falava, oh, meu Deus. Aí fica aqui com a mamãe. Eu fazia alguma coisa lá, um bolinho de farinha. Quantas vezes eu fiz, sabe o que, para eles comerem? Eu pegava farinha, colocava um pouquinho de sal, um pouquinho de água e fazia uns bolinhos assim, fritava na frigideira lá com óleo, né? E fazia um chazinho e dava para meus filhos comer de manhã. Quantas vezes eu fiz isso? Né? Eu aprendi com meu pai. E esse bolinho a gente tinha que tomar cuidado porque ele estourava. Quantas vezes ele estourou e queimou minhas mãos? Fazia, não gosto nem de lembrar porque dá vontade de chorar. Então passamos dificuldades terríveis. E ali esse menino subiu 1, 2, 3 vezes. No outro dia, a mesma situação, não podia ficar. Não adiantava fechar ele dentro de casa. Por que, mano, fechar dentro de casa? Porque nossa casinha era 2 cômodos pequenininho. Eu vou procurar trazer para vocês, já tem aqui no canal. Vou mostrar para vocês a miséria de vida que a gente vivia. Estava ali sozinha agora com 3 crianças pequenas, né? Não tinha meu pai, que era que poderia me ajudar. Peguei um pedacinho do vídeo, né, que já está no canal. Vou deixar o link para vocês verem melhor, tá? Mas aqui é o lugar que eu fiquei durante 21 anos, né? Depois que eu me casei, depois fiquei sozinha com as 3 crianças. Tá um pouquinho ruim, porque era um celular pior que esse para gravar. Mas tô deixando para vocês verem aí, tá? Aí é o banheirinho, né? Era uma casa, eu falava que era 2,5 cômodos. Era um quartinho, uma cozinha, e a cozinha eu fiz esse murinho e dividi para deixar uma sala. Aí esse sofá, ó, tá vendo essa almofada? Tá tampando um buraco que tinha no sofá. Então eu coloquei ali para não aparecer o buraco. Bem pequenininho, com 3 crianças aí dentro, né? E foi 21 anos eu orando, pedindo ao Senhor que me tirasse daí. Não tinha condições de sair, não tinha condições de pagar aluguel. E Deus entrou com providência. Deus é maravilhoso, né, gente? Então, quando nós confiamos nele, ele faz. Era só ele que poderia me ajudar. Irmãos da igreja viraram as costas, não tinha ninguém da família. Eu entendo hoje, teve um período que eu carreguei uma tristeza
tristeza, uma mágoa sobre isso. Hoje eu entendo que foi um processo. Deus permitiu, Deus fechou o coração daquelas pessoas, porque aqueles mesmos irmãos, eu vi eles abençoando outras pessoas. Eu vi eles dando cesta básica para outras pessoas. Eu vi eles se preocupando com outras pessoas, mas comigo não. Então eu acredito que Deus permitiu isso, porque eu precisava crescer. E aí que eu fazia era joelho no chão, era oração, era pedindo para Ele. Eu nunca fui numa igreja, eu criei meus 3 filhos, hoje são tudo adultos. Nunca pedi uma cesta básica numa igreja, nunca pedi. Por quê? Por orgulho? Pode ser. Por orgulho, sim. Eu tenho meu Deus que é dono do ouro e da prata, e eu tenho que ficar pedindo cesta básica na igreja, eu não aceitava. O que eu fazia? Joelho no chão e orar. Senhor, olha a minha situação, as portas estão fechadas, me ajuda. Abre uma porta, e Deus trazia, sabe? Eu tenho milagres que Deus fez pessoas trazer compra na minha casa, que eu estava precisando. Orei pela manhã, fui para a igreja e estava lá tentando adorar a Deus, preocupada porque era domingo e eu não sabia o que fazer, não tinha o que fazer no almoço. Eu estava lá preocupada. E eu falei, Deus, me ajuda. E orando lá, o que eu vou fazer quando eu sair daqui? Tentava me concentrar. Eu preciso buscar a Deus, eu pensava. Eu vou orar, vou falar com Deus. Estava ali orando, falando com Deus. E, meu Deus, o que vai acontecer? Agora eu vou para casa. Acabou ali, era a escola dominical. E aí eu saí, Pai do Senhor, irmã, Pai do Senhor. Não contei para ninguém, não pedi para ninguém. Só falei com Deus. Fui para minha casa. Quando eu cheguei em casa, Deus tinha usado uma pessoa da nossa família e ela foi lá pela manhã. Ela levou macarrão, molho, levou mistura, levou frutas. Quando eu cheguei, que eu vi aquela, eu falei, quem que trouxe? Fulano de tal. Eu comecei a agradecer ao Senhor. E naquele dia que eu pensava, o que eu vou fazer? Eu fiz um belo de uma macarronada com mistura, com tudo para os meus filhos. Deus trouxe. Deus cuidava. Então eu acredito que Deus permitiu isso para eu poder ver a grandeza dele. E Deus nos mostra a grandeza dele em pequenas coisas. Essa é a maneira de Deus trabalhar. Então às vezes a gente não entende, né? Às vezes eu falo para vocês aí, nós ficamos esperando algo grandioso da parte de Deus. E Deus faz. Quantos testemunhos nós vemos? Quantos testemunhos nós já não ouvimos? Não é verdade? Ele faz coisas grandiosas, né? Nós estamos aqui na palavra, ele abriu um mar para um povo passar. O povo passou, o mar se fechou e matou os seus inimigos. O povo ali de Faraó, né? Água saiu da rocha. Será que Deus mudou? Não mudou, ele continua fazendo isso, abrindo porta onde não tem porta. Mas o que nos falta é confiar, ter fé, tomar posse daquilo que é nosso por direito em Cristo Jesus. Isso é uma situação que Deus foi trabalhando. Por isso que eu trago esses vídeos aqui para vocês, para que vocês venham crescer junto comigo, né? É uma caminhada até Jesus voltar. E nós precisamos abrir nossa visão e saber que nós temos um Deus grande. Se nós estamos sofrendo, se nós não saímos desse ponto, ficamos estagnados num lugar, sofrendo, tem alguma coisa errada. Pode ser algo espiritual, que você precisa abrir sua visão sobre isso. Já tenho falado para vocês sobre isso também. Eu tive essa parte na minha vida também. Algo espiritual, uma maldição hereditária que nos era ensinado que não existia. De repente não existe na vida de alguém. Quem passa por isso é que sabe. Você precisa identificar a sua dor. Não ouvir o que os outros estão falando, porque a vida do outro talvez não tenha mesmo. A vida dele vai que vai, ele ora, Deus abre a porta, vai caminhando. Tem pessoas que são assim. Gente, agora eu não sei o que está passando na rua. Vamos continuar vendendo alguma coisa. E outras pessoas têm certa dificuldade. Não é normal uma pessoa viver com a vida financeira destruída o resto da vida. Como eu vivi, eu vim de uma miséria. Meus pais nós vivemos desse jeito, né? A gente crescemos dessa forma, nunca passamos fome. Sempre Deus permitiu ali que tivesse um alimento. Faltasse uma mistura, meu pai fazia uma batatinha temperada, meu pai cozinhava muito bem, a comida do meu pai era muito gostosa, então nunca tivemos essa necessidade assim, hoje acordei e eu passei fome, né? E quando eu tive meus filhos, muita dificuldade, mas também nunca ficamos um dia sem nos alimentar. Tô suando aqui. Gente, tem tudo, tá um pouquinho mais tarde, preciso gravar meus vídeos mais cedo, sabe? Aí é avião, é alguém vendendo as coisas na rua, mas vamos continuar. Então, eu tive essa experiência, e quando eu comecei a entender um pouco, a começar a ler a palavra, entender que falava na palavra não tinha nada a ver com a minha vida, eu comecei a buscar. Eu tenho que falar isso para você. Então, você precisa abrir a sua visão, analisa a sua vida. Uma situação assim que acontece de vez em quando, né, faz parte da vida, né? Como eu tenho dito para vocês. Alguém da nossa família vai morrer, uma porta pode se fechar, o carro pode quebrar,
Alguém pode ficar doente, isso porque somos seres humanos, estamos vivendo aqui na Terra e é normal. Agora, viver dessa forma, a vida toda, ainda servindo a Deus, ainda falando que Deus é grande, Deus é poderoso. Que nem meu pai falava, Deus é dono do ouro e da prata. Eu aprendi isso com meus pais. Porque Deus é dono do ouro e da prata, Ele vai abençoar nossa vida, Ele vai mudar nossa história, nós ficamos esperando. E era uma vida de miséria mesmo, sabe? Ao ponto que eu contei no último vídeo aí já tô grande, já tô casada, já tenho filhos, né? E andando com um sapatinho, moleca, que era aquele sapatinho preto de pano, eu nem sei se ainda tem ele. E eu usava muito aquele sapatinho, que era um sapatinho baratinho, uma sapatilha, eu andava com ela até furar embaixo. Gente, isso é miséria. Imagina uma filha de Deus andando dessa forma. E nós aceitar, não, porque é prova, Deus que quer, não, gente. Eu lembro do meu filho com a calça pela canela, né? Porque não tinha dinheiro para comprar roupa, porque meu filho ficava orando para que alguém pudesse nos dar, e alguém nos dava. Eu agradeci, então vivia, depois aprendi a comprar roupa no brechó. Meu pai comprava roupa no brechó pra gente. Não que é errado, não, tá? Às vezes você passa no brechó, tem uma roupinha legal, não tem nada demais. Eu tô falando quando você só pode comprar lá, porque é baratinho. Ficava esperando alguém nos dar uma roupa, um sapato, e mesmo servindo a Deus. E fica uma coisa até contraditória, né? Porque Deus é grande, Deus é maravilhoso e você vive na miséria. Morava num lugar ali, quando criança, que chovia, a água entrava dentro de casa, o telhado todo furado. Às vezes não, chovia mais dentro de casa do que lá fora. A gente, graças a Deus, tinha muito humor, a gente era criança, a gente dava risada, a gente brincava. Minha mãe também era muito na dela, não era de reclamar, sabe? Meu pai que ficava um pouquinho mais nervoso, então quando ele pôde, ele começou a trabalhar, trocou, colocou brasilite, né? Era aqueles telhadinhos de barro, uma casinha muito simples. As paredes por fazer, os móveis que tinha em casa, eram os outros que davam. Sempre alguém, olha, eu comprei um guarda-roupa aqui, você quer esse guarda-roupa? Aí vinha um guarda-roupa velho. Ó, vou trocar o sofá. Eu lembro uma vez que eu olhei para minha casa, né, onde a gente morava. Eu lembro uma vez que eu olhei para minha casa e comecei a olhar todos os móveis, todos os móveis. Ou meu pai tinha achado na rua ou alguém tinha nos dado. Não tinha nada que meu pai tinha comprado. E meu pai, no nome de Deus, você tinha que ver. O meu pai orava e expulsava demônios. Meu pai orava e as pessoas eram curadas. Meu pai era usado tremendamente nas mãos do Senhor. Só que a vida dele financeira era uma miséria e ele aceitava porque ele achava que Deus que permitia aquilo, que Deus tinha escolhido ele para sofrer na vida aqui na terra. Era um processo que ele tinha que passar. E eu vendo aquilo, cresci vendo que... E meu pai era muito usado, né? Era um homem escolhido por Deus. A minha família toda são de pastores, obreiros, baterista, guitarrista, pessoas que estão na obra do Senhor, pessoas tementes a Deus, e a maioria são pessoas que sofrem na vida financeira, sabe? Se eu for contar a história toda da minha família, e aí quando você depara com isso e fala alguma coisa está errada, o meu avô é a pessoa que Deus, ele era da Igreja Batista, um homem muito temente ao Senhor, é a pessoa que Deus prosperava muito, tanto que ele, na época, né, ainda não existia, óbvio, né, meu pai contava que ele era aquele homem que trabalhava, tudo que colocava a mão prosperava. Ele teve restaurante, ele teve caminhão, ele teve depósito de banana, ele teve um lugar lá que ele plantava milho, eles tinham uma vida próspera, não faltava nada. E aí vem indo, sabe? Houve uma situação que eu já até contei para vocês aqui, o vídeo hoje vai ficar grande, hein? E ele estava indo para o restaurante, naquela época acho que era uma charrete que fala, né? E tinha alguns produtos levando para o restaurante e tinha uns vidros de óleo assim, de alimento, e do nada aquele vidro estourou, pá, explodiu assim, sabe? E é algo que marcou, porque meu avô contou sobre isso, né, para o meu pai. Meu pai viu essa situação. E após aquilo, as coisas começaram a ficar difícil. Começou a ficar tão difícil, aí para ajudar meu avô ficou doente, tão doente, que eles tiveram que vender tudo lá. Eles moravam em Presidente Prudente, venderam tudo e vieram para São Paulo. Eles vieram para Guarulhos, o primeiro lugar que eles vieram. E com aquele pouco de dinheiro, compraram um terreno aqui em Guarulhos e construíram uma casa lá, uma casinha simples. E ali ele continuou a vida dele, né, com os filhos. E eu percebo que a partir dali as coisas foram ficando difíceis. A minha avó morou naquele lugar, tinha uma pessoa ali do lado que não gostava dela, fazia trabalhos. Diz que todo dia quando saía na porta tinha um trabalho feito para ela. Naquela época eles eram cristãos que ia na igreja e voltava, ia na igreja e voltava. Achava que essas coisas não pegavam. Então não se posicionava em oração, sabe? Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, mas nós temos que tomar posse.
né? Então por isso que é muito difícil falar sobre isso, sobre maldição hereditária, porque as pessoas não acreditam. Não, porque Jesus morreu na cruz do Calvário, né? Ressuscitou e levou sobre ele todas as nossas enfermidades, todas as maldições. E eu lembro que eu falava, me questionava sobre isso, as pessoas diziam, não peguem crente. Quem é crente, inveja não pega, macumba não pega, nada dessas coisas acontece conosco, sabe? Porque só de ir na igreja e voltar, ó, aceitou Jesus, está tudo lindo. Não, gente, nós temos que tomar posse. É uma guerra espiritual. A palavra está aqui bem clara. A nossa luta não é contra sangue, nem contra carne, e sim contra principados e potestade. Nós vamos vencer através da oração, do jejum, do posicionamento, de tomar posse daquilo que é nosso em Cristo Jesus. O sangue de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. Então, eu tenho que usar isso ao meu favor. Então, não é só um ato assim, aceitei Jesus e está tudo lindo. Não. Aceitou Jesus, agora que você vai começar a guerra. A guerra agora é espiritual. Por isso que você vê pessoas que tá com uma vida tranquila, tá indo, eu aceitei Jesus. Gente, o que aconteceu depois que eu aceitei Jesus? Minha vida tá difícil. Virou de perna pro ar, porque agora é uma luta espiritual. Nosso inimigo das nossas almas vai vir contra nós. Vai lutar contra nós, vai querer nos derrubar, vai querer nos entristecer, vai querer nos desanimar, vai querer nos tirar da direção certa. Ele vai se levantar. E o que nós vamos fazer? Ficar só indo na igreja, voltando, cantando hino, voltando? É isso? Não, é oração, é arregaçar as mangas aqui, ó. Espiritual, não é físico. Você não vai brigar com o irmão, não vai brigar com a irmã, não vai ter guerras, não, que nem na época de Davi. Agora a nossa guerra é espiritual. Então, a partir desse momento, é oração, jejum, luta, é travar a luta, batalhas espirituais. Quantas vezes eu tive batalha e continuo? Que nem estou fazendo esse trabalho aqui, não é fácil. Vira e mexe, tem retaliações sobre a minha vida. Hoje, agora, nesse momento, eu estou em oração e jejum. Estou falando para me aparecer? Não, para vocês entenderem isso como exemplo. Não é fácil. Vai fazer a obra de Deus? Oração e jejum. Entende? Está passando por um processo? Oração e jejum é luta. É declarar, é profetizar, é usar autoridade. Quantas vezes meus filhos estão dormindo, meu esposo, eu estou levantando, estou lá 3 horas da manhã com as minhas mãos, em nome de Jesus eu repreendo todo o mal. Se há um demônio maldito, um espírito maligno, segurando a minha vida, segurando o caminho dos meus filhos, eu repreendo agora em nome de Jesus, sai. E vou orando, vou profetizando, eu profetizo um tempo novo, um tempo de vitória, portas abertas. Onde está fechado, o Senhor vai abrir as portas, eu declaro um novo tempo. Eu declaro prosperidade, eu declaro saúde. Eu declaro uma vida plena na presença do Senhor. E vamos orando, vamos batalhando. O vídeo de hoje é para que você entenda que Deus quer mudar a sua história, que necessário é que você se posicione, que você pode sim ter uma vida vitoriosa na vida sentimental, espiritual, na saúde, na vida financeira. Que o servo do Senhor tem que ser próspero sim. E prosperidade não é riqueza somente de dinheiro, prosperidade em todas as áreas. Tudo que coloca a mão prospera. Tem uma vida abundante, transformada, liberta na presença do Pai. Entende? Haverá alguns percalços, mas você vence. Haverá algumas barreiras, mas você ultrapassa em nome de Jesus. E se Deus quiser te dar riqueza, Ele vai te dar, porque há pessoas que Deus dá o dom da riqueza. Deus prospera mesmo, Deus faz enriquecer, e há outras pessoas que vão ter uma vida abençoada, mas próspera. Você tem uma vida onde você tem o seu aluguel em dia, ou comprou já a sua casinha, tem o seu carrinho, tem uma vida que, há o alimento na sua mesa, anda bem vestido, anda bem arrumado. Bem vestido, bem arrumado não é grife, não. Uma roupinha arrumadinha, tem o seu sapatinho. De vez em quando, pelo menos uma vez no ano, pode fazer uma viagem com a família. Tem um momento de lazer no final de semana, às vezes, né? De repente, junta a família, come uma pizza. Por que não? Vai num restaurante junto com a família, serve a Deus em primeiro lugar, busca as coisas do alto, mas tem uma vida plena na presença do Senhor. Então, os servos de Deus têm que ter essa vida assim. Miséria não é de Deus. Miséria é uma maldição. Pobreza, sabe? A casa toda destruída, parede suja, bagunçada, aqueles pano velho na cama, roupa velha, sapato velho, furado. Não tem o que comer, não tem que se alimentar, dívidas e mais dívidas. Vergonha, isso é uma vergonha. Não é algo do servo do Senhor, não aceita isso na sua vida. Começa a orar, se posicionar, começa a falar, Deus, o que está acontecendo? Me mostra. É espiritual, Senhor? Então eu não aceito.
Eu vou começar a me levantar em oração. Eu repreendo esse espírito de miséria na minha vida, em nome de Jesus. Tem uma maldição hereditária, veio da avó, do tataravô, não sei quem foi que fez aliança com o inimigo. Eu não fiz, era isso que eu falava. Senhor, eu não aceito. Eu não sei se é meu bisavó, sabe, tataravô, tio, quem é que seja que fez aliança com o inimigo. A minha aliança é contigo, Deus. Eu não aceito que o inimigo continue fazendo o que ele quer na minha vida. Em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito maligno. Eu repreendo esse mal na minha vida. E Deus foi começando a mudar a minha história. E Deus está mudando a minha história até hoje. E eu te convido a fazer o mesmo. Não fique nessa miséria, porque a miséria não vem de Deus. Deus quer prosperar o seu caminho. Se Ele quiser, Ele vai te enriquecer, sim. Não é pecado. Deus conhece o seu coração. Se Ele vê que você pode ser essa pessoa que tem uma condição financeira mais elevada, Ele vai dar. Ele conhece cada filho. Se Ele vê que não é só um limite, mas é um limite de prosperidade. É um limite que te tira da humilhação e da vergonha. Deus quer mudar a sua história. Amém? É isso. Com o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. Vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.